É, galera, acabou a época de filmes de super-heróis no cinema, então vamos voltar a falar de quadrinhos aqui no canal. Mas dessa vez eu vou aproveitar um pequeno ganchinho aí pra falar de um quadrinho do Superman, já que a gente teve esse grande filme dele aí. Mas o filme tinha uma pequena coisinha, ele não mostrava a origem do Superman, ele deu uma pincelada, então vamos pegar aqui e conversar sobre um quadrinho que conta uma origem do Superman, mas não é aqueles quadrinhos que tem milhares de vídeos aí na internet, como o All Star Superman, o Homem de Aço John Byrne, Identidade Secreta. Eu vim falar aqui sobre um quadrinho que muita gente não gosta, fala mal, às vezes nem leu, mas fala mal por osmose, tá ligado? Tipo a saga do clone. Eu tô falando de Superman Year One, dessa dupla maravilhosa, Frank Miller e Romitinha. Sim, vou falar bem de um gibi com o Romitinha. Vou falar pra você que dessa vez o Romitinha tá muito bem nele, viu, cara? Deus me perdoe, mas é verdade, o Romitinha tá picando. Você não tá entendendo, Hermione. Fala aí, terzada de todo o multiverso, e aí, como é que vocês estão? Beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Leroy, e esse aqui, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Haterzaço, mas não vai ter hate, incrivelmente, no Romitinha dessa vez. Quem diria, hein? Superman Year One, o Superman ano 1, traz Frank Miller e Romitinha no início dos quadrinhos lá do selo Black Label, que hoje em dia é mais conhecido ironicamente por Bat Label. O Romitinha e o Frank Miller tiveram a grande ideia de apresentar a origem do Superman lá do Cavaleiro das Trevas. Esse aqui são os primeiros anos, desde a origem, desde a explosão lá de Krypton até a chegada dele em Metrópolis e conhecer novos super-heróis, daquele Superman lá de Cavaleiro das Trevas, aquele Superman meio panaca, meio lambibola de exército, lambibola do governo americano. Tá aqui, você vê, tem algumas sementes, tem algumas introduções, tem algumas justificativas para as atitudes dele, Cavaleiro das Trevas. Não que justifique grande coisa, né? Porque lambibola de militar é foda. Tá aí. Particularmente, eu acho um ótimo quadrinho, uma das melhores origens do Superman. Eu acho que só perde pra mim Legado das Estrelas do Mark Waid e Francis Lane New, que eu acho maravilhoso. Esse aqui é um bom quadrinho, principalmente se você, como eu, é grande fã do Frank Miller e de tudo apresentado sobre o Cavaleiro das Trevas. Esse quadrinho é dividido em 3 arcos, o primeiro deles juntando a infância e a juventude do jovem Clark Kent aqui, desde a explosão de Krypton. O segundo arco, e talvez o mais polêmico e mais controverso, mostra o Superman quando é um jovem adulto após sair da high school, entrando e se alistando na Marinha Americana. É um arco bem controverso, ele faz meio que uma crítica, meio uma exaltação ali do governo, das Forças Armadas Americanas. O Miller tenta passar um paninho, tenta ser meio neutro, dá uma mordidinha e depois assopra. É um arquinho meio controverso, mas tem partes muito boas. E o terceiro, ele chegando em Metrópolis, depois de já ter aprendido sobre seus poderes, e começa a expansão desse mundo. Você vê ele criando relações com os super-heróis desse mundo, o Batman, a Mulher Maravilha, os vilões, Lex Luthor, Brainiac, e vai caminhando pra tudo que a gente viu ali finalmente em Cavaleiro das Trevas. Esse é um quadrinho aqui que a gente ouve muita gente falar mal, muita gente desce a lenha no quadrinho, mas é um quadrinho que eu gosto muito. Eu acho ele divertido, eu acho ele lúdico. A narrativa do Frank Miller combina bem com a do Romitinha. Eles fazem uma junção aqui daquele Frank Miller cheio de frases de efeito, cheio de palavras de efeito, cheio de falas dramáticas, etc, com a boa narrativa gráfica do Romitinha. Eu falo muito mal do Romitinha, principalmente do traço dele, mas não posso negar que a narrativa gráfica do cara é foda. E junto com as cores de Alex Sinclair aqui, esse quadrinho se torna uma viagem bem divertida do Super-Homem alternativo, um Super-Homem que ele tem lá a sua moral, ele mostra isso desde o início, quando ele aprende muito sobre moral, sobre os preceitos, sobre o que os Kent acreditam que é passado pra ele, sobre defender o mais fraco, tá sempre ali pra ajudar quem realmente necessita, e os ensinamentos que ele recebe da Marinha sobre seguir ordem, sobre ser uma pessoa com uma postura mais dura, e finalmente nesse amálgama entre o dever e a moral e o que deve ser feito ou não, você entende ali porque ele meio que um panacão em Cavaleiro das Trevas. Ele atende às ordens, ele segue os preceitos aí, as diretrizes governamentais, mas ele tem aquele fio moral ali que veio com ele lá do Kansas. Se bem que é meio estranho você pensar que um cara do Kansas ia ter toda essa fibra moral, todo esse ímpeto de fazer o bem, né? Mas faz sentido aqui no meio da história, mais ou menos, mas faz. O primeiro arco da juventude e a infância, eu acho que é o melhor. Ele apresenta bem aí um paralelo entre o crescimento do Clark e o desenvolvimento dos seus poderes, ele entendendo
entendendo realmente qual é seu papel ali, o que ele deve fazer pelos outros, o que ele tem a capacidade de fazer, então ele deve fazer pelos outros, pelos menos favorecidos. Uma visão meio distorcida do Frank Miller ali também já age, onde ele coloca Superman com os weirdo, né, os góticos ali, o cara gordinho. Então o Frank Miller pensa naquelas pessoas como as oprimidas, as excluídas, e o Clark faz a escolha já. Ele poderia ser um cara popular, ele poderia ser um grande astro, tem até algumas cenas dele como quarterback aqui, mas ele poderia ser um cara mais atrativo do público americano, mais alguém enraizado naquela cultura high school, mas ele prefere ficar do lado do mais fraco, proteger o mais fraco. Aí já mostra uma índole muito bem colocada pelos Kent, que aqui são um casal mais jovem, mas mantém as suas diretrizes, mantém ali no que eles acreditam e passam isso pro seu filho. Então a analogia entre os poderes e o crescimento do Clark é muito bem colocada aqui, tanto pelo Romitinha, com cenas belíssimas, Clark voando, o Jonathan encontrando ele enrolado na capa, eu acho muito icônico e bonito. Inclusive o final de Krypton, onde é muito dramático, pesado, não é aquele final onde é muito poético, aquele sacrifício, não, aqui a parada é desesperadora, a Lara chorando, você vendo pelos olhos do Clark, aqui é tudo em primeira visão, é muito bem colocado, tanto pela narrativa do Frank Miller, tanto pelos textos do Frank Miller, quanto pelos desenhos do Romitinha. A viagem pelo espaço é tudo muito lúdico, é tudo muito louco, assim, muito pelas cores e muito pelos desenhos do Romitinha, mano, eu não vou falar mal dele nesse quadrinho, é um dos meus quadrinhos favoritos desenhado por ele. A segunda parte, que é essa mais complicada, você tem ali o Frank Miller mostrando o quão exaustivo, o quão pesado, o quão desumano é o treinamento das Forças Armadas Americanas. Tá aí a sua crítica, que só um cara com superpoderes, um semideus, um deus entre nós, consegue passar por aquilo de boa, mas mostra também aí exaltando, olha, os caras passam por todo esse sofrimento, passam por toda essa aprovação e saem de lá melhores, saem de lá nossos representantes da verdade, os representantes de tudo que é mais forte nos Estados Unidos. É aquela partezinha que dá sabe? Aquela partezinha que você vê ali que o Frank Miller tá dando aquela passada de pano, tá dando aquela exaltada nas forças militares ali, na parte governamental. E também tem lógica, ele não pode se furtar disso. Tem sempre aquele depois do 11 de setembro, onde o Frank Miller deu uma surtada, mostrou realmente o que pensava. Então ele coloca ali os terroristas, a galera do mal, como a galera meio islâmica, o pessoal mais lá do Oriente Médio. Então daí você já vê que o cara não tá tão bem assim quanto ele disse, tá? Aqui o Frank Miller também mostra que tem muito respeito pelo que veio antes, pelas origens apresentadas de John Byrne, que vieram antes dele lá da Era de Ouro, da Era de Prata, onde ele coloca Atlantis, Loli Lemaris, uniforme, Superman realizando grandes feitos, ele mostrando que realmente é o senhor da virtude. Então é uma coisa muito legal, aquele Superman super forte mesmo, que carregava o mundo nas costas, aquele enfrenta Krakens, aquele enfrenta Poseidon. É uma coisa muito divertida de se ver, meio lúdica, assim, numa história que teoricamente era muito pesada. Mas o terceiro ato ali, o terceiro arco, quando ele chega em Metrópolis, um pouco corrida, um pouco confusa, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas acho que tava chegando ali no fim, ele tinha que entregar o quadrinho, tudo é muito corrido, ele apresenta ali todos os conceitos que a gente vai ver realmente no Cavaleiro das Trevas, Superman com o Lex Luthor, com o governo, trabalhando com o governo, acatando ordens, é meio BVS, o Lex Luthor manda ele ir atrás do Batman, a gente vê o Batman, aquele carrancudo, aquele Batman bem cuzão, e a Mulher Maravilha apaixonada pelo Superman, por ele ser esse exemplo de homem, né, o cara mais forte do universo, o cara que realmente ela vê ali que pode procriar e ter uma linhagem forte ali, as visões do Frank Miller, mas é muito bem colocado, é divertido você ver o Batman dando porrada no Superman não sentindo nada, a Mulher Maravilha entrando no meio, eles indo questionar o Luthor, e você vê uma ligação que você vai completar só em Cavaleiro das Trevas 2. É meio esquisito, é meio corrido, mas vale a pena. Cara, eu vou te falar a verdade, eu gosto realmente desse quadrinho. Eu acho realmente tudo nele muito divertido, muito lúdico, muito interessante de você acompanhar, tanto na parte de textos, na parte de diálogos, na parte de roteiro ali do Frank Miller. Eu gosto muito do Frank Miller, principalmente em Sin City, aqui ele traz muita coisa de Sin City, mas não tão pesada, apesar do dramaticismo ainda tá ali, não é nada muito sério, ele evoca algo muito sério, mas o Romitinha com a arte dele mais fluida, mais divertida, mais lúdica, e com as cores do Alex Sinclair, ele consegue deixar um pouco mais leve, você leva até pelo bom humor, mas tem essas partes
partezinhas aí de exaltação, onde você vê que o Frank Miller tá jogando pros dois lados aí, que dá uma atrapalhada. Porque se não é o Superman da nossa linha temporal da Terra Zero, então você consegue levar isso, você consegue ver aquele Superman de Cavaleiro das Trevas, de Cavaleiro das Trevas 2, de All-Star Batman e Robin, você consegue ver aquela Mulher Maravilha, você consegue ver o Batman cuzão aqui muito bem apresentado nos seus primeiros anos, e é uma introdução a esse todo universo. Essa terceira parte deixa de ser um pouco menos Superman, passa a ser mais sobre esse universo. Eu acho que vale a pena essa leitura. Se você nunca leu, se dê essa chance de conhecer uma leitura diferente, uma origem diferente do Superman, com vários prós e contras, mas vou te falar que a primeira parte realmente me pega demais. Eu acho até que tem partes bem sensíveis ali mostradas pelo Miller, apesar de ter umas partes cuzona, principalmente envolvendo ali a Lana Lang, mas o Frank Miller entrega muito bem. E Romitinha, se realmente dessa vez eu tenho que admitir que o cara tá picando, é um dos melhores trabalhos dele pra mim. Acho que muito associado às cores do Alex Sinclair aqui, coisa funciona bem. Pra mim, a junção desses três artistas aqui fez um ótimo quadrinho que infelizmente é muito renegado pela galera, mas se você, como eu, gosta desse Millerverse, gosta de tudo ali criado, e pô, se você é fã do Romitinha, não tem como você falar que isso aqui é ruim, cara. Eu falo que é bom, imagina você que gosta dele. Mas é isso aí, recomendo pra você que não conhece, não seguir pelas opiniões dos outros, vai lá, leia, tira suas próprias conclusões e verifica Superman Ano 1 ou Superman Year 1 por Frank Miller, Romitinha e Alex Sinclair. Vale muito a pena e é uma origem diferente de você conhecer o personagem, uma visão diferente do personagem, mais reconhecível de mesmo modo, beleza? Acho que é isso. Se você curtiu aí o vídeo, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, cogita se você puder se tornar membro aí pra dar aquela força, a parte dos planos de apoiamento só a partir de R$3, ó, não custa nada e você vai dar aquela moral pra gente. Segue a gente em todas as outras redes sociais, nós estamos como @hatersaço, e se não quiser ou não puder se tornar membro, use nossos links pra fazer suas aquisições Amazon, Panini, Magazine Luiza, Shopee e etc, beleza? Acho que vou nessa e quem sabe a gente traz outra origem boa do Superman aí da próxima vez. Tem muita origem aí que a galera não fala, que olha, vale a pena um videozinho ou maiores explicações, beleza? Acho que vou nessa, valeu, até mais. Falando bem do Romitinha por vocês, hein?